Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao podcast Startup Ciência. Hoje, o meu convidado é um super empreendedor que já atuou como gestor de Corporate Venture Capital e que hoje atua junto à Prefeitura do Recife, apoiando startups. Meu convidado é o Luiz Gomes, autor do blog Papo de Camelo e divulgador da filosofia do Andar do Camelo. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Ed, pelo convite. Vai ser legal esse papo contigo hoje. É, vai ser muito bacana. E eu queria começar, por favor, perguntando para você falar um pouco sobre si mesmo, sua trajetória, quando começou quando foi contaminado pelo vírus do empreendedorismo. Boa. Bom, eu comecei minha trajetória profissional, vamos dizer assim, talvez num ambiente onde não justificasse eu estar onde eu estou hoje. Eu fiz bacharelado em matemática e durante 6 anos eu fui professor de escola nível fundamental, né, Fundamental 2 e médio. Tinha um padrão de vida bem ok para a idade que eu tinha. Eu comecei a dar aula com 18 anos. Então, assim, eu com 22, 23 anos, eu já tinha um padrão de vida que meus amigos da mesma idade não estavam nem perto daquilo ainda. Só que eu costumava dizer que e até hoje eu acho que eu posso dizer a mesma coisa, que eu adoro ensinar, mas não gosto muito do ambiente escolar, como ele ainda é, e na verdade já mudou algumas coisas, mas em suma, como ele ainda é. Então aquilo me desmotivava muito. E aí eu vi uma oportunidade de pegar a base do meu conhecimento em matemática e trabalhar com tecnologia, porém, dentro do ambiente de gestão. Então, meu primeiro contato com o ambiente de tecnologia foi a gestão de processos, né? E para quem é da área, é trabalhar com processo de desenvolvimento de software, processo de desenvolvimento de serviços, né? Então, mais do que desenvolver produtos, quando você cria produtos digitais, você tem que criar processos que façam com que aquele produto de fato se integre a mercado. Então, eu entrei no meio de tecnologia talvez por uma porta distante dos produtos, mas muito mais conectado com a visão de gestão. Então, nesse primeiro contato, eu me especializei em métodos ágeis, né? Então, foi a primeira grande área que eu entrei de cabeça foram os métodos ágeis, mas paralelo a isso, eu fui para gestão de projetos, gestão de processos, como eu estava falando, desenvolvimento de análise de qualidade de software, enfim. Só que, meio que paralelo a essa mudança, eu fui apresentado formalmente ao ecossistema de startups, né? Enquanto movimento que estava começando a ganhar força aqui em Recife, isso eu estou falando 2011, 2012, muito conectado ao perfil desenvolvedor que a gente tinha na cidade, então ainda era uma comunidade relativamente fechada no que diz respeito à diversidade de talentos. Então, mesmo eu trabalhando com tecnologia já, eu não me via dentro desse ecossistema de startups, formalmente, até que eu participo, talvez, do maior movimento empreendedor que a gente já viu a nível global, que é o Startup Weekend, que possibilitou muita gente se experimentar enquanto empreendedora ou empreendedor de startup. Claro que quando a gente pensa uma jornada de um final de semana, muito similar a um hackathon, por exemplo, a gente não pode dizer que você aprendeu tudo que é necessário para empreender. Mas é como se fosse aquela aula de escola que você vai para o laboratório e o professor, a professora permite que você saia misturando coisas aleatórias. Algumas dessas coisas vão explodir, outras dessas coisas vão gerar coisas novas. Então, eu acho que esse movimento de experimentação ele é muito importante por isso, por permitir que você, de fato, suje as mãos tentando fazer alguma coisa. E nesse momento que eu participo de um Startup Weekend, eu tenho, de fato, minha primeira experiência me vendo criando um negócio do zero. Gostei desse negócio que a gente criou no Startup Weekend e resolvi continuar com esse projeto, né? Então a equipe era muito grande no evento, ficou pequenininha. Acabou que de todo mundo que participou ficaram 2 pessoas de fato na execução desse negócio, eu mais um. Mas foi um projeto barra startup, né? Então que se tornou negócio, que se tornou empresa, que me fez aprender muita coisa enquanto empreendedor, né? Então eu comecei aqui em Recife, mas a gente teve a oportunidade de ser investido fora, a gente foi investido no Vale do Silício, a gente foi comprado na Holanda em 2016
E eu sempre, nesse período enquanto empreendedor, eu sempre gostei de compartilhar minhas experiências. E aí eu já estou começando a fazer um link com o que eu faço hoje. Eu sempre gostei de contar o que que eu estava aprendendo, né? E eu acho que isso a gente aprende muito fazendo parte de ecossistema de startups, né? A parte ativa de uma liderança de ecossistema é devolver o aprendizado ou compartilhar o aprendizado com as outras pessoas que estão ali. E nesse período, enquanto empreendedor, eu tive a sorte também de me conectar com outros ecossistemas a nível Brasil, né? Então, hoje eu tenho a sorte de conhecer empreendedores, conhecer líderes de comunidade em pelo menos todas as regiões do país, para não dizer todos os estados, todas as regiões com certeza. E aí, bom, vendo minha startup, volto para Recife, sempre gostei de estar aqui em Recife, já tive a oportunidade de morar em outras cidades, já morei em outras cidades, mas eu gosto da vida em Recife e eu defendo muito a bandeira de se a gente está desenvolvendo negócios digitais, a geografia não deveria ser um problema com relação a de onde você faz essas coisas. Então, Recife não deveria ser um problema se você está desenvolvendo produtos digitais. E de fato não é. Tem dificuldades? Tem, mas não é um problema. Dá para fazer daqui. Eu acho que isso é um ponto importante também. E aí, depois que eu fecho o meu ciclo empreendedor, eu recebo um convite inusitado. Eu não imaginei receber aquele convite, eu não fui atrás daquela posição, ela chegou como oportunidade para mim, que foi assumir um cargo de direção executiva, uma corporação de capital aberto, com uma baita trajetória de mercado, de um mercado super tradicional, que é o mercado de educação superior, né, que hoje a gente pode dizer que é um mercado meio mainstreaming, assim, então é um mercado que também não evoluiu muito nos últimos anos, por mais que tenha evoluído muito mais nesses últimos anos do que 150 anos para trás, mas ainda é uma evolução muito pequena. Só que esse grupo educacional, ele tinha um interesse de criar uma estratégia de investimento em startups, e não só startups de educação. Então isso me chamou a atenção. Eu disse, peraí, eu tive uma experiência empreendendo, então agora eu costumava dizer que eu fui para o outro lado da mesa, né? Eu vou para o outro lado da mesa criar estratégia para investir em startups, tendo a experiência de ter empreendido até então. Então isso me chamou muita atenção. Eu fiz, cara, legal, topo fazer isso. É do zero? É para começar do zero. Então vamos embora. Então a gente criou toda uma estratégia. Durante 5 anos e meio que eu fiquei lá, a gente avaliou mais de 750 startups, investiu em 23 delas. Dessas 23, duas foram de educação e nenhuma dessas duas de educação era ligada ao ensino superior. Ou seja, a gente conseguiu investir em 23 startups que não tinham ligação direta com o core business. Isso na época, 2017 até 2020, começou a ganhar força essa comunicação corporativa enquanto figura investidora de startups. Mas quando a gente começou em 2017, 2018, pouquíssimas corporações falavam isso com algum grau de maturidade. Então a gente pode dizer, até com certo orgulho de execução e meio que um orgulho recifense gosta dessas coisas, né? Tipo, que a gente foi pioneiro nesse negócio. Né? Hoje é muito comum você pegar um corporate venture capital que investe em startups para além do core business corporativo. 2017, 2018, não faz muito tempo, isso não era tão comum no Brasil. Existia um interesse corporativo em fazer open innovation, em fazer ações de conexão com startup, mas sempre ligado ao core business e sempre ligado ao interesse de como é que eu posso adquirir aquela startup. Não tinha muito o posicionamento do venture capital. Enfim, 5 anos e meio nessa experiência, saio desse ciclo. O mercado de educação superior, do início da pandemia para cá, teve uma queda muito grande. Todos os grupos educacionais caíram muito. E, obviamente, por ser uma empresa de mercado tradicional, modelo mainstream, tudo que era serviço que não gerava receita direta, no caso matrículas, novos estudantes, foi sendo descontinuado, inclusive essa diretoria que eu assumi. Mas foi também uma baita escola. E aí eu fiz, cara, legal. Aprendi agora a fazer duas coisas. Eu aprendi a empreender e eu aprendi a apoiar startups. Então eu vou pegar esse conhecimento, botar na minha mochila e vou aplicar isso em mercado. Então, do ano passado para cá, eu venho aplicando isso em mercado em diversos contextos, corporativos, outras figuras que querem investir em startups, para as próprias startups que querem se desenvolver e querem captar investimento. Até que esse ano, paralelo a todo esse processo que eu já estou vivenciando enquanto estrategista, vamos dizer assim, do meio de startups,
surge um outro convite também inesperado, que é um convite para assumir a gestão de impulsionamento de startups na cidade do Recife. Então, se essa mesa tiver 3 lados, eu agora fui para o terceiro lado dessa mesa, que é a gestão pública. É você conseguir discutir a nível municipal, que é a camada política, vamos dizer assim, mais próxima do cidadão, é a prefeitura, é você conseguir transformar o município num ambiente factível para você finalmente construir e manter a sua startup ali. Isso no meu escopo de operação. E aí isso fecha um ciclo muito interessante, porque desde quando eu empreendi, eu sempre quis ficar em Recife, como eu estava dizendo. E eu acho que ter a oportunidade de assumir uma cadeira de gestão pública que me permita desenvolver a cidade do Recife para que mais startups surjam e que mais startups se desenvolvam, meio que fecha essa visão de tipo, cara, estou cumprindo minha missão aqui. Eu estou fazendo um negócio que está fazendo sentido. Então, esse sou eu hoje. Eu sou uma figura que se mistura entre a gestão pública, o compartilhamento de conteúdos, como você falou, tanto com newsletter quanto com podcast também, e toda essa parte de apoio ao ecossistema, aos atores do ecossistema, a partir de um viés estratégico, né? Então, o Luiz basicamente tem essas 3 macro atuações, onde a gestão pública é a grande novidade, né? Faz 1 mês e poucos dias que eu estou nesse cargo, então assim, eu estou aprendendo muita coisa, mas também já executando muita coisa. Então acho que essa é a parte legal desse movimento que a gente está vivendo. Muito massa, Luiz. Vou adorar saber um pouco mais sobre esse seu novo papel lá na Prefeitura do Recife, tá? Mas antes, eu queria perguntar, por gentileza, assim, você é um grande proponente da filosofia do andar do camelo, né? Inclusive, uma vez você me deu um adesivo com um camelozinho, né? Então eu queria perguntar, por favor, o que é o andar do camelo? E como foi que você formulou essa teoria? Legal. O ecossistema de startups como um todo, isso não só a nível Brasil, mas a nível global, vive um desejo contínuo de encontrar as startups unicórnio. Quando eu estava morando ainda na Califórnia, numa cidade chamada Sunnyvale, onde a gente foi investido pela Plug and Play, se falava muito ali no Vale do Silício qual vai ser o próximo unicórnio, qual vai ser o unicórnio dessa semana. Então, é como se toda semana alguma startup na região do Vale do Silício precisasse bater o valor de mercado acima de US$ 1 bilhão, que é o que caracteriza, né, uma startup unicórnio. Ela ter valor de mercado acima de US$ 1 bilhão. Só que o que acontece? Eu sempre tive uma visão meio crítica com relação a isso. Não a sobre. E aí é um ponto importante quando a gente fala dessa visão antagônica aos unicórnios, é que eu não sou contra o valor de mercado que as startups devam ter. Eu acho que sim, a gente deveria ter mais startups valendo bilhões de dólares. Esse não é o problema. O problema é quando a gente pega startups que têm modelos de negócio que não param de pé, supervalorizadas no mercado, e isso desequilibra a balança para boa parte das startups que não são unicórnios e que eventualmente nunca serão. A nível Brasil, para você ter uma ideia, Ed, menos de 0,5%, não é nem 1%, 0,5% das startups do Brasil, menos que isso, são unicórnios. Então veja, se eu vou falar para startup, eu vou falar para menos de 0,5%, eu vou falar para 99,7% das startups que existem no país. Eu vou falar para essas tantas outras. Então, qual é a ideia? A ideia de propor uma visão antagônica aos unicórnios, e aí surge a figura do camelo. Eu costumo dizer que camelo, pelo menos, é um bicho que existe. Qual é a proposta por trás disso? Camelos são animais que a biologia dele foi constituída para ele viver em ambientes inóspitos. E aí a gente começa a fazer paralelo com o ambiente de startup. Qual é o ambiente inóspito da startup? É a incerteza. Então, quando você cria um negócio, você está num ambiente de incerteza. Você não sabe o que vai virar a chave da sua startup para ela se consolidar no mercado. Tem uma outra característica de um camelo que eu acho interessante, que é a capacidade de economizar energia
com o consumo de alimento e água. Então, o camelo, ele sabe que ele não tem alimento e água disponível a todo momento, a toda hora. Então, ele precisa, no momento que ele é abastecido de energia, ele precisa usar bem essa energia sem saber quando é que vai vir o próximo alimento ou água. E a gente pode também fazer um paralelo ao mundo das startups, ao mundo real das startups, comparando o alimento e a água com investimentos, por exemplo. Você capta investimento, por exemplo, de uma aceleradora, você bota ali 200, 300 mil para dentro da sua startup e você não tem garantia nenhuma que 6 meses depois vai ter alguém querendo botar 5 milhões na sua startup. Não existe garantias para isso. Você trabalha para que isso aconteça, mas não tem garantia. Então, mais do que você pensar em ter uma startup que capte investimento a cada ano, você tem que pensar em, se eu conseguir captar 300 mil, ou se eu conseguir do meu próprio bolso injetar 20 mil na minha startup, até onde eu consigo ir com isso? Quando você coloca isso como prioridade, você coloca na mesa algo que se fala pouco nesse meio de unicórnios, que é, minha startup, ela é financeiramente sustentável? Ela para de pé? Se nunca mais entrar um investimento, eu consigo pagar as pessoas que eu contratei? Eu consigo pagar todo o arcabouço tecnológico que eu preciso contratar para o meu produto funcionar? Se a resposta for não, é bom você rever suas estratégias. Por quê? Porque, de novo, se a gente está num ambiente de incerteza, ninguém garante, ninguém consegue garantir que a sua startup vai necessariamente captar um investimento em X tempo para você ter outra injeção de dinheiro na sua conta para você dar outro salto. Então, de forma muito resumida, eu gosto de pensar o ambiente de startups através de uma estratégia racional. Ou seja, pô, todo mundo quer escalar, todo mundo quer ser líder de mercado, todo mundo quer valer bilhões de dólares. Todo mundo quer. Se você não quiser, cara, provavelmente você vai abrir uma padaria que não vai escalar, não é feito para escalar. Se você está criando uma startup, é porque você tem um sonho de ser grande. Só que a que custo você vai ser grande? Então você vai ter que construir essa trajetória com racionalidade. É esse o ponto que eu defendo e é por isso que minha base de comunicação leva o nome Camelo. Tem muita gente que acha que meu sobrenome é Camelo. Não, não é. Mas eu adotei o nome Camelo com essa proposta de, cara, eu não quero falar de unicórnio. Não me interessa os unicórnios. Me interessa as startups que estão trabalhando hoje para continuar existindo amanhã. Eu quero falar para essa turma. Então, acho que essa minha filosofia, vamos dizer assim, do andar do camelo, ela se justifica por isso, pelo meu interesse de fazer com que as startups continuem existindo e operando mesmo em situações que não são financeiramente favoráveis. Então, acho que esse é o contexto geral do andar do camelo, como você colocou. Uhum. E é brilhante a observação, Luiz. É realmente assim, o mercado de startup caminha em ciclos, né? De abundância de investimento, de escassez de investimento. E a startup Camelo é capaz de sobreviver a todo ambiente, né? Então, realmente é uma coisa que nós precisamos introjetar como empreendedores, né? E você coloca isso muito brilhantemente no seu blog, nos seus textos e agora na Prefeitura do Recife. Né? E puxando esse gancho, Luiz, por gentileza, eu queria perguntar um pouco mais sobre o seu novo papel lá na Prefeitura do Recife e quais são os planos da Prefeitura para apoiar as startups, por favor. Boa. Quando eu entrei na prefeitura, eu tive uma feliz coincidência de. Eu costumo dizer, e aí eu me dei um título que eu não deveria nem ter me dado, porque não é formal, mas eu costumo dizer que eu sou um pesquisador não acadêmico, porque eu não estou vinculado à academia nessa pesquisa, mas eu gosto de lidar com ela com toda a formalidade que você faz uma pesquisa acadêmica sobre o ecossistema de startups. Então eu gosto de entender o ecossistema de startups, principalmente a contexto Brasil. Por quê? Você sabe, e quem faz parte do ecossistema de startups sabe, que a gente nos últimos 15 anos se acostumou a importar inteligência sobre o ecossistema de startups dos Estados Unidos. Não só a gente. Se você pegar qualquer outro ecossistema de startups, por exemplo, da América Latina ou dos países que não são os principais países da Europa, é normal fazer essa importação do mindset americano sobre startups. O que, por um lado, faz muito sentido em termos teóricos,
Na prática, não faz tanto sentido assim, porque o momento é diferente, o mercado é diferente, o comportamento das pessoas que produzem e que consomem são diferentes. Me incomoda muito ver, mas o americano produz 4 vezes mais do que o brasileiro. Será que se a gente trouxer o americano para o Brasil e levar o brasileiro para os Estados Unidos, essa conta de 4 vezes mais eficiente se mantém? Porque a gente não considera o contexto. A gente bota aqui um cérebro americano é 4 vezes mais eficiente do que um cérebro brasileiro. Será que a gente pode, feito física básica, né, considerar isso no vácuo? Ou a gente tem que considerar isso num ambiente real? Então, assim, eu gosto de entender o ecossistema de startups no Brasil. Dito isto, eu sempre levantei questões, e também você já deve ter ouvido falar sobre isso, e quem está vendo e ouvindo a gente também já deve ter ouvido falar sobre isso, principalmente quem é de Recife ou algumas cidades do Nordeste, João Pessoa, Salvador, Fortaleza, Natal. Boa parte das pessoas que empreendem nessas cidades entendem de forma equivocada, eu não vou dizer que é errado ou certo, mas equivocado, que um fator de sucesso é sair dessas cidades e empreender em São Paulo. Se você não for para São Paulo, sua startup não deu certo. Isso é uma coisa que a gente escuta nas linhas e nas entrelinhas. Então isso é muito evidente. Mas é em São Paulo que os investidores estão, é em São Paulo que o cliente, o decisor está. Todo mundo que empreende startup já ouviu isso. Porém, como bom recifense, eu penso no seguinte: é papel da cidade, não é papel meu como cidadão ou como empreendedor, é papel da cidade entregar um ambiente para o empreendedor e para a empreendedora que justifique essas pessoas ficarem aqui. Por quê? Porque o papel do município é desenvolvimento econômico. Todas as áreas que você olha numa estrutura política, todas convergem em desenvolvimento econômico. Se as cidades não se desenvolvem economicamente, elas perdem seus cérebros. Elas perdem as pessoas para outras cidades, porque a gente quer constantemente se desenvolver e buscar novas oportunidades. Ponto. Mesmo as pessoas que empreendem por necessidade, que é um cenário factível no Brasil, mas mesmo essas pessoas, se elas entendem que na cidade do lado tem mais capacidade dela gerar receita imediata para sua necessidade de sobrevivência, ela vai. Ela não está presa ao município para gerar receita. Então, quando eu entro na prefeitura, claro que o meu escopo está muito claro lá dentro, que é o desenvolvimento do ambiente de startups. Porém, eu converso muito, inclusive, com outras secretarias voltadas ao desenvolvimento econômico. Por quê? O sucesso do meu projeto, que eu vou falar rapidamente dele, diz respeito à capacidade da cidade do Recife em manter as startups operando financeiramente daqui. Se você é de Recife, ou se você conhece um pouquinho do ambiente de Recife, o que acontece? Grandes empresas estão vindo para cá. Isso é um baita resultado para a gente. Você tem corporações globais vindo para cá. Quando você coloca isso em notícia, isso é ótimo. Só que a gente esquece uma variável que é muito importante. Essas empresas elas vêm e elas têm uma capacidade gigantesca de contratação de pessoas. Isso resolve um problema trabalhista. Então, a Secretaria de Trabalho, por exemplo, acha isso maravilhoso, porque é menos pessoas desempregadas na cidade. Então, a economia gira, como a gente costuma dizer, né? A economia começa a girar. Porém, essas mesmas empresas, elas não trazem sua operação fiscal para a cidade. Não existe uma nota fiscal dessas empresas sendo gerada daqui, continua sendo gerada de São Paulo, às vezes até dos Estados Unidos, não é gerada daqui. Isso significa o quê? Que essas empresas não fazem transformação econômica na cidade. Bom, mas eu também não posso chegar para uma grande empresa e falar assim: você tem que gerar nota fiscal daqui. Não tem esse argumento. Esse argumento, enquanto município, não existe. Então, o que eu posso fazer? E aí vai de fato para o meu projeto. Eu estou trabalhando para que a cidade do Recife seja vista por essa camada empreendedora, principalmente de startups, como um ambiente de serviços. A cidade tem que ser um provedor de serviços para quem está empreendendo, para que essas pessoas entendam que a cidade quer abraçar a jornada.
criando oportunidade de conexão com o mercado, facilitando a identificação de oportunidade de resolução de problemas, identificando mais facilmente talentos que possam se conectar ao negócio para também desenvolver aquilo e, claro, criando facilidades para que aquelas startups criadas aqui em Recife continuem operando financeiramente daqui. Lembra do que eu falei lá atrás? Se a gente está falando de economia digital, a geografia não deveria ser um problema. Veja como as coisas todas se conectam. A geografia não deveria ser um problema. Se você está criando uma startup de Recife ou do Piauí, não faz a menor diferença onde está o seu cliente. Você pode vender para qualquer lugar. Vocês podem ser concorrentes. A gente pode ser concorrente direto de uma startup em Manaus, disputando o mesmo mercado, o mesmo cliente, mesmo que a gente esteja a uma distância absurda geográfica um do outro. Então, essa é a vantagem do ambiente digital, que permite você estar onde você está hoje, criando o seu negócio e desenvolvendo o seu negócio. Mas aí eu volto para o ponto que justifica o meu projeto, que é trabalho do município, do território, se tornar um ambiente atrativo para que as pessoas criem, desenvolvam e fiquem naquele território. Porque senão, as pessoas continuam indo embora. Eu seria o primeiro a ir embora se a cidade não oferecesse condições para eu desenvolver minhas atividades profissionais. Entendeu? Então, assim, foi com essa missão que eu entro na prefeitura e a parte interessante é que o secretário tem uma cabeça de execução muito boa e que abraçou essa proposta e a gente, não faz nem um mês e meio que eu estou na prefeitura, a gente já conseguiu executar coisas que mesmo no ambiente privado eu tranquilamente levaria 3, 4 meses para fazer. Ou seja, quebrando até os meus preconceitos do ambiente público, em um mês e meio eu já consegui executar coisas que no ambiente privado eu levaria 3, 4 meses, tranquilamente. Entendeu? Então isso traz uma outra perspectiva, inclusive para a própria cidade do Recife, enquanto capacidade de pensar e executar a transformação econômica. Esse é o ponto-chave do meu papel e daquilo que eu estou levando enquanto capacidade técnica para dentro do município. Excelente, Luiz. É muito bom ver um pouco sobre esse escopo que você vai estar liderando e apoiando lá na prefeitura, sabe? E é muito bom ver também como essa gestão atual tem uma mente aberta para dialogar com empreendedores, né, com empresários, com a galera que produz os produtos e serviços. Né? Eles criaram o Invest Recife e agora estão criando essa iniciativa. Qual é o nome que vai ser dado à iniciativa, Luiz, por favor? Então, a gente tem algumas iniciativas que geram essa que a gente está fazendo agora. Você mencionou o Invest Recife, tem também o Eita Recife, que é um programa de Open Innovation com os problemas do município, que a cidade pode, inclusive, ser investidora de startups. Isso é um negócio retado, pô. A cidade pode investir até 1,6 milhão por startup para desenvolver soluções que resolvam o problema da cidade e que possam ser escalados para outros lugares. Tem também a Imprel, que é uma agência de desenvolvimento tecnológico do município, que independe de mandato do governo, né, do prefeito, da prefeita, vai se manter ativo. Então, isso é bacana, porque a gente tem uma estrutura perene, né, ligada à Imprel. E derivado dessa combinação de coisas, a gente está criando uma plataforma que a gente está chamando de Coreto, que é um anagrama para conexões para a revolução empreendedora tecnológica online. Então, assim, é todo um movimento que a gente está fazendo para que, de novo, a cidade do Recife seja vista enquanto plataforma e essa plataforma ela seja um provedor de facilidades, né, ou diminuição de barreiras para que mais startups sejam criadas e que elas se desenvolvam. Então, por exemplo, eu botei uma meta interna. Essa meta ela não vai estar publicada oficialmente em lugar nenhum. É um desafio que eu levei para dentro, que é o seguinte: quando é que a gente vai ter 50 startups que operam em Recife, faturando 1 milhão por ano? 1 milhão por ano, você ainda pode estar no regime do Simples Nacional. Não é um absurdo você faturar 1 milhão por ano. Mas se você for cascavilhar a cidade do Recife, não tem 50 startups que faturem 1 milhão por ano. Startups, empresas de tecnologia tradicionais têm. Startups não têm. Então, veja, é um desafio que parece pequeno, ok.
talvez em alguns outros contextos seja um desafio muito pequeno. Mas considerando que a gente, historicamente, nunca conseguiu chegar nesse número, é uma virada de cenário econômico. Então, quando a gente bater 50 faturando 1 milhão, eu vou querer 100 faturando 1 milhão. Quando a gente bater 100 faturando 1 milhão, eu vou querer essas 100 faturando 5 milhões. Que aí você deixa de ser simples nacional, você se torna uma empresa com um grau de complexidade maior. Aí você começa a falar de transformação econômica. Porque eu não estou interessado só nas grandes corporações que conseguem contratar 2.500 pessoas. Eu estou interessado nas startups que vão crescer e vão ter ali 100, 150 pessoas, mas elas estão gerando 5 milhões de receita em notas fiscais de Recife. É esse o ponto. E isso, para quem está empreendendo, pode ser assim, mas por que Recife? Pois é, para quem está empreendendo, isso não tem um apego. É a cidade que tem que se preocupar com isso. É a cidade que tem que oferecer a condição. Então, eu acho que esse conglomerado de estruturas, né? Então, hoje a gente tem 2 secretarias que conversam muito sobre isso. A que eu estou ligado é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas a gente tem uma conexão muito grande com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que até ano passado, até o final de 2023, era uma secretaria só. Agora elas se dividiram para ter um maior campo de atuação. Por exemplo, essa frente de startups ela só surge agora, nessa divisão, no lado de ciência, tecnologia e inovação, junto com desenvolvimento de tecnologias acadêmicas, junto com transformação digital, junto com novos negócios. Então, assim, foi um movimento para aumentar o campo de visão e o campo de atuação dentro do município. Então, eu acho que isso é muito bacana. A nossa proposta não é ocupar o lugar de ninguém. Então, a gente vai ter o Porto Digital junto, a gente vai ter o César junto, a gente vai ter as universidades juntas, a gente vai ter as empresas tradicionais juntas, a gente vai ter as incubadoras e aceleradoras juntas. Então, é um ambiente, e aí por isso o nome também Coreto, porque tem uma referência às praças, que é um lugar que recebe as pessoas e só o usuário da praça que dá a identidade daquela praça. Não é quem criou a praça que faz aquilo, né? Você entrega uma praça, mas quem gera a identidade da praça são as pessoas. Então, é essa a nossa proposta. Entregar um lugar que as pessoas deem a identidade para aquilo de acordo com as suas necessidades. Mas o meu papel enquanto município é permitir que essa praça exista. Então, eu acho que esse é o ponto-chave. Muito massa. Logo, logo, as startups vão estar vindo de outros estados para abrir empresa aqui, né? E pagar imposto aqui também. Né? Isso aí, isso aí. Esse é o Sabe, desafio. Luiz, como empreendedor, sabe uma coisa que eu gostaria muito da ajuda da Prefeitura do Recife para nos ajudar a chegar no próximo nível? Assim, nos ajudar a vender em outros países, sabe? Um movimento que já começou no Porto Digital é a questão de Aveiro, né? Mas, Uhum. na medida que existem feiras de negócios em outros países da América Latina da Europa ou dos Estados Unidos, e se tivesse uma stand de startup de Recife, né? É Boa. uma coisa que eu acho que ia nos ajudar muito, sabe? No sentido de captar clientes fora. Isso. Dentro da secretaria hoje, existe uma gerência só de internacionalização. Então, meio que já vou começar a responder essa tua questão com o seguinte: a gente não pode, enquanto município, se preocupar em ações só pontuais. Então, o que a gente tem que fazer? Por exemplo, existe uma gestão só de internacionalização, mas essa gestão ela não está olhando só para a startup. Ela está olhando para as indústrias, ela está olhando para as capacidades, ela está olhando para os estudantes. Né? Recentemente, o prefeito lançou um programa para os nossos estudantes a nível básico poderem fazer intercâmbios pagos pelo município em outros países. E isso passa por essa gerência de internacionalização. Porém, fazendo esse corte para startups, o que a gente pretende fazer? A gente pretende não só levar startups para eventos, a gente pretende desenvolver parcerias que se tornem perenes para que toda vez que tiver oportunidade de geração de negócios nessas outras localidades, sejam estados ou países, que a gente possa ser um canal de conexão. Então, quando a gente entrega essa visão de plataforma, inclusive,
a busca de parcerias e a busca de quem pode ofertar oportunidade, ela não é só em Recife. As oportunidades elas podem vir de qualquer lugar, de dentro ou de fora do país. Então, enquanto município, o nosso papel é, por exemplo, o Portital tem uma base hoje em Portugal. Mas o Portital, enquanto empresa, ele está expandindo internacionalmente como uma outra corporação pode expandir internacionalmente. Daqui a pouco o Portital pode ter um escritório em Singapura ou pode ter um escritório em Buenos Aires, mas é a empresa. Um município, ele tem que pensar a nível de parceria de conexão. Então, se eu, por exemplo, chego na prefeitura de Lisboa, eu digo assim, prefeitura de Lisboa, bora fazer uma troca estratégica onde você identifica os seus problemas locais e a minha base de startups construída em Recife pode oferecer soluções para você e a gente facilita essa conexão. Então, pô, se eu achar uma oportunidade que a tua startup se encaixa, é de total interesse meu fazer assim, Ed, eu vou te pagar para tu ficar 6 meses em Portugal para dar andamento naquele negócio, desde que você mantenha uma operação aqui. Entendeu? Então a gente tem que pensar sempre numa estrutura de o que é que pode ser recorrente, não só pontual, e o que é que não desvincule o nosso macro objetivo, que é, de novo, essa transformação econômica. Mas é absolutamente factível, tá? E é, de novo, nosso papel, enquanto município, identificar essas conexões. A tua demanda, ela é quase generalizada. E é um problema no Brasil. Poucas startups pensam em internacionalizar. Então, assim, se a gente também não oferece oportunidades e facilidades, a gente sempre vai ter o que a gente costuma dizer, os problemas jabuticaba, né? Ou seja, coisas que são feitas basicamente para operar no Brasil. Então, o impulso para que isso aconteça é geração de oportunidades. E aí sim, é nosso papel trabalhar na identificação dessas oportunidades. Mas faz todo sentido o que você espera da cidade como um todo. Perfeito, perfeito. Vamos faturar em euro e em dólar, né? E aí a gente faz a roda da economia girar. Exatamente, É, exatamente. Luiz, finalizando aqui nossa conversa, eu queria finalizar com uma última pergunta, por favor. Qual é o seu sonho para o ecossistema de startups de Recife? Boa. Cara, o meu sonho não poderia ser outro, depois de tudo que eu falei, que Recife seja uma cidade que as pessoas queiram estar para empreender. Óbvio que é muito fácil como recifense, e quem está vendo ou ouvindo a gente for de Recife deve imaginar, o recifense é uma figura muito bairrista, mas não é só pelo bairrismo, sabe? Eu acho que o conglomerado de coisas na cidade do Recife permite que a gente tenha de fato um ambiente capaz de ser um provedor de soluções tecnológicas relevante. Então, sim, eu quero ver mais pessoas empreendendo, eu quero ver mais pessoas se conectando a essa oportunidade de mercado, que é o mercado digital, e obviamente que tanto empresas de fora busquem em Recife como conexão de oportunidade, de demanda e oportunidade ali, né? Mas também que outras startups, outros empreendedores e empreendedoras vejam Recife como uma alternativa a São Paulo, por exemplo. Eu posso para São Paulo, mas eu posso para Recife também, sabe? E querendo ou não, desculpe São Paulo, a gente tem praia. Então não tem como disputar onde é melhor você morar. Então eu acho que esse é o sonho, cara. Eu estou em Recife, moro em Recife, como eu te disse. Não saí de Recife, não pretendo sair de Recife, e eu acho que tem muitas outras pessoas com a mesma cabeça que eu, mas que acabam saindo porque a cidade não oferece as condições necessárias para ficar. Então, o meu sonho é que a cidade ofereça as condições necessárias para as pessoas ficarem. Esse é o. Perfeito, belíssima visão, Luiz. Eu tenho certeza que você vai ajudar a fazer isso acontecer, viu? Boa. Então, muito obrigado por ter participado do meu podcast. Um grande abraço para você e para os meus ouvintes. Até o próximo episódio, pessoal.